Bom dia, galera do primeiro ano. Dando continuidade às nossas aulas de produção de texto, aqui eu tenho o início de um texto que depois você vai ler, está na descrição, tá? Depois você acessa lá e tem o texto, esse texto aqui na íntegra. Esse texto aqui é o texto artigo de opinião. E aí inicia desse jeito aí. Esse aqui é o primeiro parágrafo. O título, né? Cotas, o justo e o injusto. E o primeiro parágrafo, esse texto, aliás, é da professora Lia Luft, é professora da Universidade do Rio Grande do Sul e é escritora. Ela, inclusive, é colaboradora da revista Veja. Bom, ela inicia assim, falando a respeito, o tema foi a respeito daquele negócio de cotas, né, para estudantes negros, né, e tal, para ingresso na universidade, e ela iniciou o artigo de opinião dela desse jeito. O medo do diferente causa conflitos por toda parte, em circunstâncias as mais variadas. Alguns são embates espantosos, são mal entendidos, sutis, mas em tudo existe sofrimento, maldade explícita ou silenciosa perfídia, mágoa, frustração e injustiça. Você veja que esse primeiro parágrafo aqui, a professora, ela, não vamos falar texto como professora não, mas vamos falar como a articulista, né? A colaboradora. Esse primeiro parágrafo, a gente já vê um detalhe nesse texto dela. E eu vou perseguir esse item até o terceiro ano, eu vou martelar isso na tua cabeça. Clareza. Clareza. Esse primeiro parágrafo dela é claríssimo. Por que esse primeiro parágrafo dela é claro? É claro porque ele é composto de frases curtas. A frase curta é o melhor negócio que existe. Por quê? A frase curta, ela evita a repetição de determinada palavra. A frase curta, ela contribui para a coesão do texto, para o texto ficar amarrado, todos os segmentos eles se articulam bem quando a frase é curtinha. Veja só, por exemplo, a primeira frase, o primeiro enunciado tem assim: o medo do diferente causa conflitos por toda parte. Em circunstâncias variadas, ela pontua logo aqui. Ela fez um enunciado curto. Ela não começou aqui e veio dar o ponto aqui. Ela não fez isso. O que ela faz? Ela inicia, ponto aqui. Essa outra frase aqui, ela se delongou um pouquinho mais e veio até aqui. Só que veja, ela, em momento algum, ela ficou fazendo subordinações. O grande problema da oração longa, do período longo, vamos dizer, é o número de subordinações que você faz no texto. E aí complica a clareza. Volto a falar. Clareza. Seu texto tem que ser claro. A pessoa tem que ler e perceber fluidez na leitura. Se o professor lá que for te avaliar num concurso aí, lê e não entendi, vou ler de novo, isso não existe. Você já está perdendo ponto. Então, primeiro detalhe de um texto que seja claro. Use frases curtas. Eu vou martelar isso na tua cabeça até o terceiro ano, se você ainda for meu aluno.
faça frases curtas, sempre, sempre. Você nunca vai ter a perder, tá bom? Então, aí, na segunda frase, alguns são embates espantosos, são mal entendidos sutis, mas em tudo existe sofrimento, maldade explícita ou silenciosa perfídia, mágoa, frustração, injustiça. Bom, outro detalhe que esse primeiro parágrafo aqui já mostra é o seguinte, o terceiro item aqui, que eu vou te falar, adequação do vocabulário. O seu vocabulário ele tem que ser adequado ao texto. Se lá no enunciado de um concurso, Enem, UERJ, seja lá qual for o concurso, chega e diz assim, que o seu texto deve ser escrito estritamente de acordo com a norma culta da língua, guarda isso. Seu texto não pode ter um cisco, nem sombra de uma gíria, ou a tal da palavra coisa. Essa palavra não pode mais existir no seu vocabulário. Nem coisa, nem o pronome algo. Também não. Nem algo, nem coisa. Essas duas palavras, por si só, elas não têm definição. Elas são palavras de sentido muito vago. Entende? Então, essas duas palavras pode esquecer. Tá? Outro detalhe é você, por exemplo, no meio de uma argumentação, você vai e solta uma palavra chula. Um palavrão mesmo. Deixa eu te contar uma. Você sabe que o uso de uma palavra chula, um palavrão, na prova do Enem, na redação do Enem, leva o candidato a ter nota 0. Você com uma palavra boba, o camarada disser um babaca, por exemplo. Babaca. Ou se disser, esses governantes estão de babaquice, acabou, um abraço. A sua redação vai tomar um 0. E só o ano que vem. Tá bom, querido? Então, não faça isso. Não, nem pense em colocar um palavrãozinho que seja, assim, bem infantil. Não é negócio. Vai levar o seu texto para a vala. Você vai tomar um 0. Tá? Então, por favor. Então, outro detalhe dessa adequação do vocabulário é exatamente isso aqui. Não é que você tem que escrever com palavras do tipo o que fez aqui a nossa amiga, perfídia. Ficou bem colocado? Sim. Mas você não precisa escrever perfídia. Tá? Ela escreveu aqui embate. Embate fica bacana. Alguns são embates espantosos, mas você não precisa escrever embate. Pode usar um ou outro sinônimo, uma outra palavra. Você não precisa escrever usando palavras extremamente eruditas. Não tem necessidade. O grande negócio é você usar a naturalidade do vocabulário, mas sem perder a elegância. Porque você pode, por exemplo, fazer um texto agressivo sem ser sarcástico. Um texto pode ser agressivo, contundente, falar uma crítica feroz, mas sem ser sarcástico. Aliás, é outro detalhe que pode a tua pontuação ir lá para baixo. É o texto ser extremamente sarcástico, zombeteiro. Não é negócio também numa prova de concurso público. Tá? Outro detalhe aqui do seu texto é que ele tem que apresentar coesão. A coesão é como frases e termos estão interligados dentro de um texto. A coesão, quando diz respeito a enunciados interligados,
é a tal da coesão sequencial. Existe sentido entre uma oração e outra? Sim. Então, ali, esse enunciado maior que o texto apresenta coesão sequencial impecável. Também, a coesão referencial, ela te permite que você evite determinado uso de uma palavra. Repita, né? Determinado uso de uma palavra. Isso não é negócio. Compromete o texto também. Então, o texto tem que apresentar coesão. E quando ele apresenta coesão, ele naturalmente ele caminha para a coerência. Esse texto passa a apresentar coerência, tá? Outro item que o seu texto tem que apresentar é criatividade e originalidade. Guarde essas duas palavras. Normalmente, um texto, você vai criar e às vezes você cai no erro de repetir determinado estilo de alguém. Vamos supor uma situação. De repente você gosta de copiar o jeito de escrever do seu pai ou da sua mãe. Ah, minha mãe, você acha que sua mãe escreve bem? Ou, meu pai escreve bem, meu pai é advogado, escreve bem e tal. E você acaba imitando o jeito do seu pai ou da sua mãe, uma pessoa que se admira muito, escrever. E às vezes, esse jeito dessa outra pessoa é um texto cheio de vício. E você acaba assimilando aquele jeito. Não faça assim. Seja original, seja você na hora de escrever. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto, quando apresenta originalidade, mostra que você tem um texto extremamente criativo. O seu texto fica diferente de 200 outros textos. O seu texto é aquele ali, a tua cara. Você não precisa imitar o estilo de uma outra pessoa a quem você admira. Não precisa isso. Seja você mesmo na hora de escrever. Eu digo isso também porque, por exemplo, existem pessoas que vão abordar determinado tema e acabam repetindo o que ouvem, sem filtrar nada. Por exemplo, eu vou contar aqui uma situação que se passou numa escola onde eu trabalhei e o tema abordou sobre o empoderamento feminino. Bom, o tema foi empoderamento feminino. Muito bem. E aí, olha, foi quase uma unanimidade. Vários alunos escreveram que, porque a mulher é o sexo frágil, essas frases feitas que a gente está sempre acostumado a ouvir, que não mostram originalidade nenhuma, criatividade zero. Que a mulher é o sexo frágil, porque não existe mais cavalheirismo, e porque a mulher é injustiçada, porque a mulher, em alguns cargos por aí, ganham menos do que um homem, e tal, aquela coisa toda, que a mulher sempre foi explorada, que a mulher... Então, esses clichês, essas frases feitas que detonam com qualquer originalidade. Bom, aí uma aluna chegou e disse que hoje a mulher conseguiu alcançar os patamares da sociedade que até então nunca tinha conseguido. Aí falou que a mulher, por exemplo, chegou a ser presidente do Brasil e tal, presidente da República, e disse que a mulher conseguiu isso, que hoje você vê a mulher e tal. A menina, essa aluna, fez uma redação diferente de todas as demais. Por quê? Ela, primeiro, ela evitou o clichê, aquela frase feita que todo mundo fala. Ela foi original. Ela destoou de outras tantas.
faça isso também. Quando você perceber que determinado tema podem ter dois pontos de vista, duas perspectivas, você prefira uma que mostra a sua criatividade, mostra que você tem uma visão mais panorâmica, vamos dizer assim, do tema, tá certo? Um abraço, até o nosso próximo encontro.